Fala fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. O STJD surpreendeu todo o cenário do futebol brasileiro ao anunciar a devolução de 3 pontos cruciais para o Corinthians no Campeonato Brasileiro, e claro, o mundo da bola entrou em polvorosa com essa decisão. A movimentação pegou torcedores, jornalistas e analistas de surpresa, gerando aquele burburinho que rapidamente se espalha por redes sociais, mesas de bar e programas esportivos. A decisão, segundo fontes internas, não se trataria apenas de um procedimento burocrático, mas sim de um aval de instâncias superiores dentro do próprio STJD, que revisaram detalhadamente toda a documentação referente às partidas contestadas, jogadas polêmicas e protocolos adotados durante o campeonato. No mundo corintiano, a notícia caiu como uma injeção de adrenalina, com torcedores comemorando de maneira quase épica, enquanto rivais se mostravam incrédulos e até furiosos com a situação. Especialistas apontam que o efeito dessa decisão vai muito além da tabela, mexendo com a moral do time, o psicológico dos jogadores e, claro, a disputa pelo título. A repercussão midiática foi imediata. Veículos tradicionais, portais digitais e influencers esportivos começaram a esmiuçar cada detalhe, cada nuance e cada ponto de controvérsia que levou a essa resolução. Há quem diga que a decisão pode reescrever a história do Brasileirão deste ano, interferindo diretamente no destino de clubes que vinham se beneficiando da pontuação anterior, enquanto outros veem uma oportunidade de rivalidades antigas voltarem à tona. Enquanto o Corinthians celebra, os bastidores do futebol se agitam, com jornalistas investigando possíveis articulações e movimentos que culminaram nessa decisão. Há rumores de encontros sigilosos, discussões acaloradas entre advogados especializados em direito esportivo e membros do STJD que teriam analisado provas de vídeos, laudos técnicos e documentos oficiais que justificariam a devolução dos pontos. A narrativa dentro do clube fala de uma vitória quase estratégica, conquistada não em campo, mas nos tribunais, e isso gera uma mistura de orgulho e tensão entre atletas, comissão técnica e diretoria. Para torcedores e rivais, o que parecia ser apenas uma decisão administrativa se transformou em um verdadeiro drama, com repercussões políticas e esportivas que ainda serão sentidas nas próximas rodadas do campeonato. Analistas debatem incessantemente sobre a legitimidade da medida, questionando a influência de fatores externos, como pressão da torcida, visibilidade midiática e até interesses comerciais que poderiam ter permeado o julgamento. O efeito psicossocial é visível. Jogadores do Corinthians estão mais confiantes, mais determinados, enquanto adversários se mostram desestabilizados e indignados. Nos bastidores, circulam notas anônimas e comentários de insiders que aumentam ainda mais a sensação de polêmica, reforçando a ideia de que o futebol brasileiro nunca esteve tão vulnerável a decisões que transcendem o campo. Em redes sociais, memes, treais e vídeos comentando cada detalhe se multiplicam, tornando impossível ignorar o impacto desse episódio. Não apenas os torcedores do Corinthians respiram aliviados, mas também toda a comissão técnica demonstra um misto de euforia e cautela. A devolução dos pontos significa uma retomada na tabela, uma chance renovada de sonhar com o título, e isso mexe profundamente com a narrativa da competição, que agora passa a ser contada de uma maneira totalmente diferente. As entrevistas coletivas revelam sorrisos contidos, mas também uma tensão latente, porque o assunto é controverso e inevitavelmente gera debates inflamados. A imprensa esportiva nacional se divide entre elogiar a coragem do STJD em rever a decisão original e criticar a potencial falta de critério ou a impressão de parcialidade. O clima nos programas de debate é de constante especulação. Comentaristas analisam cada detalhe jurídico, cada precedente e cada interpretação possível do regulamento, levantando teorias sobre o que poderia ter sido diferente. No meio disso tudo, os torcedores rivais questionam a justiça do campeonato, argumentando que a mudança pontual altera completamente a dinâmica das próximas rodadas e pode impactar diretamente no destino de outros clubes que vinham se beneficiando da pontuação anterior. Enquanto isso, nas redes sociais, cada decisão, cada comentário e cada postura é amplamente debatida, compartilhada e interpretada, alimentando o burburinho que só cresce.
O episódio também reacende antigas rivalidades dentro do futebol brasileiro, trazendo à tona ressentimentos históricos entre clubes, dirigentes e torcedores que não se viam desde decisões polêmicas de anos anteriores. Comentários em podcasts, vídeos e transmissões ao vivo exploram cada detalhe com intensidade, mostrando que a decisão do STJD é mais do que apenas uma formalidade administrativa. É, na verdade, um catalisador de emoções, estratégias e narrativas paralelas que transformam o Brasileirão em um cenário ainda mais imprevisível. Dentro do Corinthians, a sensação é de vitória dupla. Não apenas os pontos foram devolvidos, mas também a moral da equipe foi elevada, a confiança dos atletas se renovou e a torcida sente que a justiça esportiva finalmente olhou para o seu lado. No entanto, há um lado obscuro nesse cenário. Rumores sugerem que adversários já estariam preparando recursos e estratégias jurídicas para contestar a decisão, enquanto parte da mídia esportiva investiga possíveis inconsistências e pressões que poderiam ter influenciado o julgamento. Assim, o episódio, que parecia pontual, se transforma em uma narrativa complexa, repleta de interesses, tensões e interpretações, mostrando que o futebol brasileiro vai muito além das quatro linhas. Ainda mais polêmico é o efeito psicológico que essa decisão exerce sobre os jogadores de todos os times envolvidos. Alguns atletas sentem-se motivados a intensificar seu desempenho, enquanto outros manifestam frustração e incredulidade, refletindo diretamente nas partidas subsequentes. Técnicos, analistas e preparadores físicos se veem diante de uma equação complexa, onde além de questões técnicas, precisam lidar com aspectos emocionais e motivacionais alterados por uma decisão externa. A imprensa esportiva acompanha cada detalhe, desde a reação da diretoria até a postura dos jogadores, transformando simples treinos em pauta jornalística e cada entrevista em manchete. O burburinho cresce ainda mais quando ex-jogadores, comentaristas e insiders do futebol brasileiro começam a fazer previsões e análises sobre como a devolução dos pontos pode redefinir toda a lógica do campeonato. Há quem diga que essa decisão abre precedentes e que clubes de outras divisões podem começar a buscar revisões em julgamentos passados, criando um efeito dominó dentro do futebol nacional. Cada notícia compartilhada, cada vídeo viralizado e cada opinião publicada nas redes sociais contribui para o clima de tensão e expectativa que só aumenta, mostrando que o impacto do STJD vai muito além do simples retorno de 3 pontos à tabela do Corinthians. Nos bastidores do STJD, fontes afirmam que a decisão foi cercada de análises minuciosas e reuniões sigilosas, onde todos os elementos do caso foram criteriosamente avaliados. Documentos, provas, pareceres jurídicos e vídeos das partidas contestadas foram estudados com extrema atenção, buscando fundamentar a devolução dos pontos de maneira sólida. Essa revisão detalhada, segundo insiders, envolveu discussões acaloradas entre os membros do tribunal, refletindo a complexidade e a delicadeza da situação. O resultado final, divulgado publicamente, revela apenas a ponta do iceberg. Por trás da decisão há horas de debates internos, pesquisas jurídicas e estratégias que, de certa forma, surpreenderam até os mais experientes analistas do futebol brasileiro. Entre torcedores e rivais, a sensação de mistério e especulação é constante, pois ninguém tem acesso integral aos bastidores, e cada informação vazada aumenta ainda mais o burburinho. Enquanto isso, redes sociais, programas esportivos e grupos de discussão fervilham com teorias sobre a motivação e a repercussão da decisão, transformando o episódio em um verdadeiro fenômeno midiático que mistura justiça esportiva, rivalidade histórica e intriga jurídica em doses equilibradas, garantindo que ninguém consiga ignorar o assunto, mesmo que quisesse. A repercussão não se limita ao território nacional. Jornalistas internacionais observam o caso com interesse, comentando sobre a complexidade do futebol brasileiro e a influência de decisões judiciais no desenrolar de campeonatos. Reportagens e artigos destacam o caráter inusitado da devolução de pontos e questionam se a medida é isolada ou indicativa de tendências futuras no esporte. Torcedores, por sua vez, amplificam a discussão nas redes sociais, transformando o caso em trending topic e criando memes, vídeos e debates que se espalham rapidamente. A combinação de surpresa, polêmica e emoção torna impossível não acompanhar cada movimento do Corinthians e de seus rivais, enquanto o Campeonato Brasileiro se transforma em um espetáculo não apenas de futebol, mas também de estratégia, análise jurídica e narrativa emocional.
A expectativa agora é sobre os desdobramentos imediatos, como a reação de outros clubes, novas manifestações do STJD e possíveis consequências jurídicas que ainda podem alterar a tabela e os rumos do campeonato de maneira significativa. Por fim, a decisão do STJD reflete a complexidade do futebol moderno, onde resultados dentro de campo podem ser questionados, revisados e alterados por instâncias superiores, transformando simples partidas em narrativas épicas, cheias de emoção, intriga e repercussão midiática. O Corinthians se vê agora com uma vantagem estratégica, mas ao mesmo tempo sob intenso escrutínio, enquanto torcedores e rivais acompanham cada detalhe com ansiedade e curiosidade. A polêmica se estende, e especialistas e comentaristas debatem incansavelmente sobre as implicações da medida, criando teorias, suposições e análises que alimentam o burburinho. No fundo, a devolução dos pontos é muito mais do que uma simples correção na tabela, é um evento que mexe com emoções, rivalidades e expectativas, reforçando a imprevisibilidade do Campeonato Brasileiro e mostrando que, no futebol, nada é jamais tão simples quanto parece à primeira vista. O que antes parecia impossível agora se torna central, e cada torcedor, jornalista e insider acompanha com atenção redobrada, esperando pela próxima reviravolta que promete abalar ainda mais o cenário esportivo nacional. A polêmica envolvendo o STJD e a devolução dos pontos ao Corinthians não se limita apenas à tabela do Campeonato Brasileiro, ela reverbera profundamente na política interna dos clubes, afetando negociações, estratégias e até a relação com patrocinadores que observam cada movimento com atenção redobrada. Fontes dentro de clubes rivais afirmam que algumas diretorias estão preparando respostas formais, recursos jurídicos e manifestações públicas, numa tentativa de contestar a decisão ou pelo menos questionar sua legitimidade, enquanto outras preferem esperar e observar, calculando os impactos dos próximos jogos. Entre advogados especializados em direito esportivo, a análise da medida desperta debates intensos, com argumentos sobre precedentes, regulamentações e a interpretação de artigos do regulamento da competição. No mundo das redes sociais, o clima é de debate acalorado, com torcedores analisando cada detalhe, compartilhando vídeos de lances polêmicos e criando teorias que vão de conspirações internas a estratégias judiciais planejadas há meses. A repercussão ultrapassa o campo e invade discussões em programas esportivos, podcasts e transmissões ao vivo, transformando a simples devolução de pontos em uma narrativa complexa de interesses, rivalidades históricas e intrigas que prometem influenciar toda a temporada, deixando claro que no futebol brasileiro, decisões judiciais podem ser tão decisivas quanto gols e atuações dentro de campo, e que cada movimento é observado com olhos críticos, prontos para interpretar, contestar e amplificar o efeito da medida em múltiplos níveis. Enquanto isso, a comissão técnica do Corinthians trabalha intensamente para transformar a decisão em combustível motivacional para os atletas, tentando capitalizar a energia positiva gerada pela devolução dos pontos. Os treinamentos ganham um tom quase psicológico, com exercícios de concentração e foco voltados a manter a moral elevada, enquanto preparadores físicos e analistas estudam a melhor forma de equilibrar e administrar o impacto emocional da decisão. Jogadores relatam sentir uma pressão diferente, mas também uma responsabilidade renovada, conscientes de que cada ponto agora carrega uma história adicional, uma narrativa de justiça revisada que precisa ser consolidada dentro de campo. Ao mesmo tempo, rivais expressam frustração, indignação e até uma espécie de paranoia, temendo que decisões futuras possam alterar outras partidas ou resultados que consideram legítimos. A tensão aumenta em entrevistas, declarações públicas e nas redes sociais, criando um clima em que cada gesto, cada palavra ou cada estratégia é interpretada como um movimento dentro de uma partida invisível, onde o tribunal substitui o árbitro e os bastidores se tornam tão relevantes quanto o gramado. O burburinho, assim, se transforma em um fenômeno coletivo, alimentado por curiosidade, indignação e uma constante expectativa de novos capítulos dessa história. Nos bastidores do futebol brasileiro, a devolução dos pontos reacende discussões antigas sobre imparcialidade, critérios de julgamento e a influência de fatores externos nas decisões do STJD. Especialistas apontam que, embora a medida tenha respaldo jurídico, sua repercussão cria precedentes que podem alterar a forma como clubes se posicionam em casos futuros, influenciando negociações contratuais, estratégias de defesa e até postura dentro das partidas. A pressão sobre o tribunal aumenta,
com rumores de consultas internas, debates intensos e análises detalhadas sobre cada precedente que possa ser citado como referência. Torcedores rivais intensificam sua mobilização, compartilhando registros de partidas, vídeos e comentários que reforçam a narrativa de injustiça, enquanto jornalistas e influencers amplificam o burburinho, discutindo implicações políticas, esportivas e financeiras da decisão. Cada lance antigo volta a ser revisto, cada julgamento anterior é reanalisado e a narrativa do Brasileirão passa a ser contada em múltiplas camadas, misturando legalidade, rivalidade e paixão torcedora em um só panorama, mostrando que no futebol brasileiro, a linha entre campo e bastidores é mais tênue do que se imagina, e que decisões como essa podem redefinir não apenas a tabela, mas toda a dinâmica emocional, esportiva e social do campeonato. Entre torcedores, a polêmica é um prato cheio. Para debates, memes e provocações, que se espalham como fogo nas redes sociais, criando divisões, alianças temporárias e um senso de comunidade voltado ao episódio. Alguns comemoram a decisão como um ato de justiça tardia, outros a veem como um golpe na credibilidade do campeonato, e há ainda aqueles que aproveitam o momento para revisitar antigas rivalidades e episódios controversos de edições passadas. Em grupos de discussão, cada detalhe é analisado, desde a argumentação jurídica utilizada pelo STJD até possíveis impactos psicológicos nos jogadores e no comportamento da torcida. A narrativa se torna multifacetada, permeada por emoções, interpretações e especulações, garantindo que cada notícia relacionada ao tema seja consumida e amplificada rapidamente. Influencers esportivos participam do debate, criando conteúdo analítico e opinativo que mistura opinião, especulação e humor, transformando o episódio em uma verdadeira saga que ultrapassa os limites do gramado. No fundo, o caso mostra que o futebol brasileiro não é apenas esporte, mas também espetáculo de narrativa, drama e intriga, onde decisões judiciais podem gerar histórias tão envolventes quanto qualquer clássico dentro de campo, e cada torcedor se torna personagem ativo desse enredo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. No âmbito jurídico, a decisão do STJD gera uma discussão complexa sobre a interpretação de regulamentos, precedentes e critérios aplicados em julgamentos esportivos. Advogados especializados destacam a importância de observar cada detalhe técnico, cada argumento apresentado e cada referência normativa, pois o impacto vai além da devolução de pontos, podendo servir como base para contestações futuras em casos semelhantes. Nos bastidores, circulam relatos de reuniões, debates acalorados e análises minuciosas, mostrando que a decisão não foi tomada de forma leviana, mas sim fruto de um processo complexo que envolve múltiplas camadas de interpretação e avaliação. A repercussão midiática amplia ainda mais a dimensão do episódio, transformando o que poderia ser um julgamento técnico em um fenômeno de interesse público e esportivo. Enquanto isso, torcedores, jogadores e dirigentes observam atentamente cada movimento, cientes de que a decisão influencia diretamente não apenas a tabela, mas também o psicológico das equipes, a postura da torcida e a narrativa da competição, provando que, no futebol brasileiro, nada acontece isoladamente, e cada ponto pode carregar uma história própria, cheia de polêmica, emoção e expectativas que se prolongam além do campo. A pressão sobre os jogadores rivais aumenta a cada rodada, uma vez que a devolução dos pontos cria uma sensação de instabilidade e imprevisibilidade no campeonato. Treinadores se veem obrigados a trabalhar não apenas a parte técnica, mas também a mentalidade das equipes, ajustando estratégias para lidar com a frustração e a desconfiança geradas pela decisão. Torcedores observam de perto cada treino, cada entrevista e cada declaração, interpretando gestos, expressões e palavras como indícios de como o time reagirá dentro de campo. O burburinho se intensifica com cada notícia nova, com análises detalhadas sobre possíveis impactos táticos e psicológicos, criando um ambiente em que a narrativa da competição é construída tanto dentro quanto fora do gramado. Enquanto isso, o Corinthians precisa equilibrar e canalizar a energia positiva gerada pela devolução dos pontos, transformando em desempenho consistente e focado, consciente de que a atenção agora está redobrada e que cada partida será observada sob a lente da polêmica, do julgamento e das expectativas de rivais, torcedores e imprensa, garantindo que o episódio continue a dominar o debate esportivo nacional. A repercussão econômica e institucional também não pode ser ignorada.
Patrocinadores, investidores e parceiros comerciais acompanham atentamente a evolução da situação, avaliando riscos, oportunidades e impactos na imagem do clube. Uma decisão judicial dessa magnitude influencia negociações de contratos, campanhas de marketing e até posicionamento estratégico de marcas ligadas ao futebol. Dentro do Corinthians, a diretoria se movimenta para capitalizar a decisão, buscando reforçar a imagem do clube como vencedor e legalmente respaldado, ao mesmo tempo em que mantém cautela para lidar com possíveis contestações ou críticas. A interação com a mídia é estratégica. Entrevistas, comunicados e conteúdo nas redes sociais são planejados para consolidar a narrativa positiva e minimizar riscos reputacionais, enquanto torcedores participam ativamente da construção dessa história, amplificando mensagens e criando engajamento, mostrando que o futebol moderno é uma mistura de desempenho, estratégia, marketing e narrativa, onde cada decisão judicial é um elemento capaz de transformar completamente o panorama esportivo, emocional e comercial de uma temporada. Finalmente, a devolução dos pontos ao Corinthians pelo STJD reforça a imprevisibilidade e emoção do futebol brasileiro, mostrando que cada episódio pode gerar repercussões amplas e multifacetadas. A mistura de rivalidades históricas, intrigas jurídicas, repercussão midiática e impacto emocional cria uma narrativa intensa, onde jogadores, dirigentes, torcedores e especialistas se tornam personagens ativos de um drama que ultrapassa o gramado. Programas esportivos, podcasts e redes sociais continuam a especular, analisar e debater cada detalhe, transformando a medida em tema central do debate nacional. A expectativa agora se volta para os desdobramentos futuros, a reação de outros clubes, possíveis contestações, impactos na tabela e o efeito psicológico nas equipes, que terão que lidar com uma realidade modificada por decisões externas. O burburinho permanece intenso, mostrando que no futebol brasileiro, a emoção não se limita aos 90 minutos de jogo, e que decisões judiciais podem gerar histórias tão envolventes, polêmicas e impactantes quanto qualquer clássico ou final de campeonato, garantindo que todos fiquem atentos aos próximos capítulos dessa narrativa fascinante. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!